de começar a estudar? Eu explico-te. Vem comigo. Se te sentes perdido, quando começas no primeiro capítulo a estudar e te sentes logo perdido, apetece-te logo desistir, não sabes para onde é que has de pegar nas coisas, então fica comigo. Esta noite eu vou dar-te dicas valiosas para te orientares com o teu estudo. Então, muito boa noite. Boa noite a quem me está aqui a acompanhar. Espetacular. Então, hoje o tema vai ser um tema muito interessante, porque eu hoje vou estar aqui para dar dicas como esta, dicas de como é que tu podes orientar o teu estudo, como é que podes aproveitar melhor o teu tempo, ok? Então, vem comigo. Vem comigo porque eu acho que vai valer a pena o dia de hoje. Ora, então, muito boa noite a quem me está a acompanhar. Já agora, escrevam aqui no chat onde é que me estão a ver. Só por curiosidade. Eu estou por Leiria. Muito boa noite. Santarém. Muito bem. Caramulo. Oh! Gosto muito da água do Caramulo. Ora, cá está. Deixem-me fazer publicidade. Caramulo. Ok? Muito boa noite. Então, não sabes por onde começar a estudar? Eu explico. Estudar não tem que ser um caos, ok? Basta ter um caminho, uma orientação, não é? Aliás, eu diria que em tudo na vida nós precisamos de traçar um caminho, uma orientação. Se sentes que estás sempre a começar e a parar, não é? Às vezes acontece-me isto. Às vezes fica assim um bocadinho naquele mood, naquele espírito de não apetece fazer nada, então começo e depois vou fazer outra coisa qualquer e depois volto, venho cá, depois vou fazer mais outra coisa qualquer. Então, se sentes que isto te acontece, estás sempre a começar e paras e mudas e vais, lembras-te de ir fazer outra coisa qualquer, fica comigo, ok? Eu vou dar-te dicas para ultrapassar isso. Estudas e não fixas nada, é isso que te acontece? Então, eu vou te dar dicas para isso também. E quando começas a estudar, não sabes o que é mais importante, não sabes para onde é que has de pegar, começas a estudar matéria, faço exercícios, mas vou aos testes que o professor já fez dos outros anos, o que é que eu faço, não é? Isto tem tantas fórmulas, tem tantas definições, tem tanta... É isto que sentes? Então esta live é para ti. Portanto, é para ti e é de certeza para muitos outros colegas que tu conheces. Se achas que pode ajudar mais alguém, partilha esta live, ok? De certeza que vai haver quem te vá agradecer por teres partilhado esta live, ok? Eu tenho a certeza que vai valer a pena. E já agora, eu hoje vou ter aqui uma pequena brincadeira. Fixa este número e fica comigo até ao fim. 13, ok? 13. Não te esqueças, 13. No final, nós vamos falar sobre este número. Não te esqueças, ok? 13. Então, muito boa noite. Boa noite a quem me está a acompanhar. Tanta gente. Vamos falar aqui sobre estudo. Esta semana houve alguém que me mandou uma mensagem e foi por isso que eu decidi trazer este tema hoje. Mandou uma mensagem a perguntar: mas como é que eu estudo esta disciplina? Estou completamente perdido. E de facto, muitas vezes, quando eu converso com alguns alunos, dizem-me exatamente isso: mas eu não sei muito bem como é que é de começar, não sei por onde é que é de pegar. Isto é tanta matéria, é tanta coisa, são tantos exercícios, e depois tem tantas fórmulas, e depois não sei o quê, nananana. Então, eu hoje vou dar-te aqui dicas muito valiosas para isso, ok? Não era o tema que eu tinha previsto para esta live, mas eu acho que faz sentido. Ainda mais porque estamos a meio do semestre, não é? Portanto, aliás, estamos quase no final do primeiro semestre, na verdade. Por isso, estamos com as avaliações à porta. Então, vamos lá a trabalhar. Ok? Então, estudar gestão ou qualquer outra disciplina técnica não tem que ser assim uma complicação. Isto rima e é bem verdade. De facto, não tem que ser uma complicação, ok? Estudar gestão não é decorar slides, ok? Muitas vezes, olha, eu quando dava aulas no Politécnico,
os alunos zangavam-se sempre comigo porque a determinada altura, quando eu, enfim, nos primeiros anos eu fazia uns slides, né? Nos primeiros anos da faculdade de ensino eu fazia uns slides. Depois deixei-me de fazer slides. E os alunos ficavam muito zangados comigo porque eu não fazia slides, todos os professores faziam slides e eu escrevia no quadro à moda antiga. E eles tinham que copiar aquilo do quadro, tinham que tomar apontamentos. E eu expliquei-lhes que, efetivamente, eu não dava os slides, eu não fazia os slides e não dava os slides exatamente para eles não ficarem descansados, porque sabem que iam ter os slides e, portanto, não estavam com atenção nas aulas. Então, assim, enquanto estão a passar do quadro, então, enquanto estão a tentar tirar apontamentos, já estão a reter matéria, ok? E, de facto, os resultados viam-se, não é? Os meus alunos normalmente tiravam sempre boas notas, ok? Então, estudar não é decorar slides, ok? Se achas que basta decorar slides, não é isso, ok? E também não é sublinhar tudo a amarelo. Eu às vezes vejo apontamentos. Ora, muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a quem me está a ver, quem me está a acompanhar. É um gosto estar aqui convosco. Fez o mestrado em Gestão de Recursos Humanos? Não, eu fiz o mestrado em Ciências Empresariais, ok? No ISCTE. É um gosto estar aqui convosco. Todas as segundas-feiras eu estou por aqui para vos dar algumas dicas, ok? Partilhar alguns conhecimentos e ver se começamos aqui se começamos a semana com outra energia, com outra vontade. Eu não dou aulas no Politécnico de Setúbal, eu dei aulas no Politécnico de Tomar. Neste momento eu estou a dar aulas no ensino secundário, ok? Germano. Está bem? Portanto, já dei aulas em Tomar, mas neste momento estou no ensino secundário. Acompanho alunos do ensino superior a título particular. Ora, então, vamos lá. Estava eu a dizer que às vezes eu vejo apontamentos dos alunos tudo sublinhado a amarelo, não é? Fica lindo, eu tenho a dizer, fica lindo. Uma folha toda pintada de amarelo, deixa-me cá, eu não tenho aqui nenhuma folha assim pintada de amarelo, mas uma folha toda pintada de amarelo fica bonito, não é? A minha pergunta é: o que é que tu sabes disso tudo que está pintado de amarelo? És desses que fazem isso? Já agora, quem me está a ver, digam-me lá, também têm o hábito de sublinhar tudo amarelo? Ou nem por isso? Sim, tudo. Não é? E quando nós olhamos para uma folha A4 e está toda pintada de amarelo, aquilo parece mais um quadro, não é? Uma pintura, uma obra de arte, do que propriamente um estudo, não é? Ora, Germano, pretendes seguir um mestrado em Educação Pré-Escolar? Alguma dica que possa dar? Germano, não é muito a minha área, portanto não serei a melhor pessoa para te dar dicas nessa área. A dica que eu te posso dar é estudar. Portanto, houve as dicas que eu vou partilhar hoje, está bem? Alguém dizia que tinha aqui uma cor específica para... deve ser para sublinhar, não é? Ok. Pior é aquele amarelo fluorescente que encadeia a folha toda. Exatamente. Exatamente, aquele amarelo fluorescente que fica maravilhoso, mas que eu acho que não vais conseguir mais ler aquilo, ok? Portanto, cuidado, está bem? Que disciplinas é que eu dou no secundário? Olha, estou a dar disciplinas no curso profissional de técnico comercial e no curso de técnico auxiliar de saúde, nomeadamente comunicação e relações interpessoais, comunicar no ponto de venda, comercializar e vender, ok? São essas as disciplinas que eu neste momento estou a dar no secundário. Ulisses, é um gosto estar aqui todas as semanas.
para partilhar aquilo que sei e ajudar quem quer ser ajudado. Então, vamos lá continuar. Portanto, estudar não é decorar slides, ok? Tu podes até decorar, mas olha, eu costumo dizer que aquilo que nós decoramos é como colar um papel com saliva, percebes? Sabes que durante quanto tempo é que aquele papel fica preso? Uns segundos. Portanto, tu decoras hoje, daqui a 5 minutos, amanhã já não te lembras de nada, ok? Portanto, não te ponhas a decorar slides. Não é essa a melhor forma de estudar gestão ou de estudar estas disciplinas mais técnicas, e sublinhar tudo a amarelo também não vai funcionar nada, porque tu estás a sublinhar, não estás com atenção a tentar entender aquilo que estás a ler. Então, essencial é isto, é perceber, aplicar e repetir com método, ok? Perceber, lês tipo um parágrafo ou uma página, depende do que tiveres para ler, não é? E tentas perceber e pensas contigo assim, ok, o que é que eu li, o que é que eu retiro daqui, ok? Põe por palavras tuas aquilo que leste, ok? E depois, se for uma disciplina que tenha cálculos, por exemplo, estou a lembrar-me da contabilidade de gestão, do cálculo financeiro, a contabilidade financeira, não é? São disciplinas que têm cálculos, que envolvem muitos cálculos. Então, se for uma disciplina que envolve cálculos, a seguir vai aplicar, não é? Vai resolver exercícios e repete, não é? Repete, ok? Portanto, faz com método. Lê, sublinha ideias-chave. Imagina que estás a ler um parágrafo, não é? Sobre um tema que eu já falei aqui a semana passada ou na outra, o método das secções homogéneas, não é? Tu podes pintar método das secções homogéneas, aí pode ser fluorescente, ok? E depois sublinha 2 ou 3 palavras que te ajudem a identificar o que ali está, aquelas palavras essenciais do texto. Repara que aqui neste slide, obviamente que tem muito pouco texto, não é? Os slides devem ter pouco texto, efetivamente. Mas o que é que eu faço? O que é que eu fiz? O que é que eu habitualmente faço? Se tens acompanhado as minhas lives, tu já deves ter reparado. Eu sublinho uma ou outra palavra. Repara, eu aqui sublinhei decorar, não é? Aliás, até podia pôr isto, não é decorar. Ok? Não preciso sublinhar tudo, não é? E esta frase aqui ao lado, que já é bastante mais importante, é aquilo que eu tenho que ter atenção, não é? É perceber, aplicar e repetir, ou seja, é a minha fórmula para o sucesso neste contexto. Eu pus aqui uns traços de lado e aqui outros de lado, não é? Repara como é que ficaria se eu fosse sublinhar tudo. Olha, se eu vou sublinhar tudo, o que é que sobressai? Nada, tu olhas e só vês um monte de riscos. Ok? Portanto, isto não é solução. Não é sublinhar tudo de amarelo, ok? Ou de outra cor qualquer. É sublinhar algumas palavras que sejam essenciais, que salientem, que quando tu olhas para aquele texto, para aquela página, para aquele parágrafo, tu vês 2 ou 3 palavras sublinhadas e imediatamente tu consegues recordar o que ali está escrito, ok? Pronto, já percebi que anda por aqui muita conversa entre vocês, não é? Olha, já agora, logo no início eu disse que hoje esta live é uma live muito especial, ok? Fica comigo até ao final. Eu tenho um prémio hoje. Sim, eu vou dar um prémio hoje. Portanto, fixa este número 13, porque vais precisar dele, ok? E fica comigo até ao fim. O que é que eu acho do programa de economia do secundário? Eu não dou economia. Portanto, Afonso, não estou muito a 100% dentro do programa de economia, ok? Mas eu apetecia-me dizer uma coisa, mas vamos desviar daqui o assunto, não é?
é que se calhar muitos programas de muitas disciplinas deveriam ser revistos, mas não vou entrar por aqui. Pronto. Então, estudar gestão não é decorar slides, não é sublinhar tudo amarelo, é perceber, aplicar e repetir com método, ok? Então, a maior parte... Só mudar aqui a cor. Sabes qual é o maior erro dos alunos perdidos? Porquê é que os alunos se perdem? Não é? Eu ouço muitas vezes muitos comentários e muitos alunos chegam até mim exatamente porque andam perdidos, não é? Andam perdidos ali no meio daquela matéria toda. Então, muitas vezes querem perceber tudo de uma vez, em vez de irem estudando aos poucos, não é? E tu deves ter ouvido isto desde o primeiro dia que entraste na escola, lá no ensino básico, não é? Que estudar, nós devemos ir estudando, todos os dias estudar um bocadinho, não é? E não é só estudar na véspera do teste. E o grande problema de muitos alunos é que querem perceber tudo de uma vez, mas é tudo de uma vez na véspera do teste, não é? Andamos o semestre todo descansadinhos da vida, não é? Há festas e tal e coisas, isso tudo é importante, ok? Isso tudo é importante. Não vão dizer que eu que disse para não irem às festas, não é isso. Isso tudo é importante, mas é importante nós conseguirmos organizar tempo para tudo. Então, o maior erro dos alunos é quererem perceber tudo de uma vez, mas é de uma vez na véspera do teste, em vez de irem percebendo aos poucos, não é? Ou seja, irem-se preparando aos poucos, para depois, quando chegarem à véspera do teste, só precisarem fazer uma revisão. Não. A gente depois na altura, não é? Depois na altura a gente trata disso, não é? Então, um dos problemas é este, é querer perceber tudo de uma vez. Ninguém consegue, ok? Tu não consegues, e na faculdade a matéria para um teste pode ser tipo um livro, não é? Quem está aqui a ouvir-me concorda comigo, não é? As raves são vida. Com certeza que sim, tudo faz parte. Mas nós não podemos passar a vida toda em festas, não é? E depois chegamos à véspera do teste e é uma chatice, não é? Então, muitas vezes a matéria para uma frequência pode ser tipo um livro, ou quase, não é? Se eu deixo aquele livro todo para estudar na semana antes, já estou a dar aqui uma semana, se calhar é complicado, não é? Até porque normalmente depois o que é que acontece? Tens um teste hoje, amanhã tens outro teste, e depois tens outro teste, não é? E depois os testes vêm todos juntos, uns em cima dos outros, pois tu não vais ter tempo, porque tu não tens só uma disciplina para estudar, tens várias disciplinas para estudar, não é? Ok? Por isso, o programa mudado em... depois pode concluir. Ok, Afonso, pode ser que a gente depois volte a esse tema, está bem? Por isso é preciso ir estudando e não querer ficar a saber tudo de uma vez, ok? Porque ninguém vai ficar a saber tudo de uma vez. Depois, outro erro muito frequente é ignorar os básicos. Olha, aquele capítulo 1 dos livros, aquele capítulo 1 da matéria, da disciplina, do programa da disciplina, que quase sempre é um capítulo de introdução, um capítulo de conceitos. Esse capítulo normalmente traz muitos dos básicos, ok? Traz muitos daqueles conceitos que, se tu não entendes naquele momento, lá à frente fica mais difícil, ok? Repara, uma boa parte das pessoas que me estão aqui a ver neste momento, eu acredito que estejam... temas lá que não importam muito. Será isso? Não. Afonso, a nossa ideia é que nesses capítulos 1, não é? Nessas introduções, muitas vezes os temas, o que lá está, não interessa nada.
essa é a nossa ideia, mas muitas vezes aquilo que lá está interessa muito, porque ajuda-nos a contextualizar. Normalmente, eu estou a referir o capítulo 1, mas enfim, normalmente o início, não é? É no início que estão aqueles conceitos básicos que eu depois preciso utilizar lá à frente. Repara, muitos, se calhar todos os que me estão a ver neste momento até estudam no ensino superior. Se não todos, uma boa parte, não é? Eu acredito que estudo no ensino superior. Então, imagina que chegavas ao ensino superior sem ter aprendido a escrever, estou a exagerar, ok? Sem ter aprendido a escrever palavras, não é? Porque quando tu entraste para a escola, decoraste ali umas letras, não é? E depois não entendeste muito bem aquela mecânica, como é que aquilo funcionava, e não consegues escrever. Algumas palavras tu não consegues escrever. Isto é um absurdo, eu sei que é um absurdo, não é? Mas aquelas letras que aprendeste logo no início são as bases para hoje tu conseguires construir um texto, ok? Então, essas bases é que muitas vezes nos faltam. Eu não estou a dizer as bases do alfabeto, porque parte do princípio que já não é disso que estamos a falar aqui, a este nível, não é? Mas são aqueles conceitos básicos. O que é o débito, o que é o crédito, quando é que debita, quando é que credita, então e o que é a produção conjunta, então e o que é uma renda constante, então e o que é... Ou seja, entendes? Estes conceitos básicos que estão naquelas primeiras disciplinas da faculdade, se calhar, que estão nos primeiros capítulos dos livros, que estão nos primeiros capítulos das disciplinas, mas que nós achamos que isto é uma seca, pá, olha, agora vou fazer aqui uma lista com vocabulário. Eu aconselho que faças isso, ok? Sempre que aparecem palavras novas, não é? Aqueles termos técnicos, faz uma lista, o teu glossário, não é? Aparecem formas, faz o teu próprio formulário. Então, não ignores os básicos, tenta entender, mas quando eu digo para fazeres o teu próprio glossário, com aquelas palavras novas, aqueles termos técnicos, não é para depois decorares, não é? Porque depois chegas ali, ok, então, mete as secções homogéneas, lês aqui uma meia dúzia de vezes, decoraste, não percebeste nada, não é? E pronto, ficou decorado. Mas não vais a lado nenhum com aquele decoranço, ok? Não te esqueças disto. Tudo aquilo que decoras é como colar papel com saliva. Não dura tempo nenhum. Ok? Os conceitos que suponho que já saibamos e não sabemos. Simão, é muitas vezes isso. Muitas vezes nós achamos que isto eu já sei, não é? Isto não vale a pena ler. Psst, vai para o lado. Não é? Tenho tanta coisa para ler, então tenho este livro todo para ler, não é? Tenho este livro todo para ler, isto não vale a pena. Isto aqui é a introdução, não interessa, não é? Pronto. E depois estão lá aquelas coisas que são essenciais e depois nós chegamos à frente e não percebemos. Não é? Então, ignorar os básicos é um dos erros grandes dos alunos. Por isso é que os alunos se perdem, não é? Ignoram aquelas primeiras aulas do semestre e depois, quando chegam ali a meio do semestre, estão completamente perdidos na matéria. Faltaram as bases, ok? Faltou o alfabeto. Saltar para os exercícios sem perceber o porquê. Isto também é muito, muito frequente, não é? É um erro muito, muito comum, porque nós queremos despachar, não é? Andámos o semestre todo sem fazer nada, não é? Depois chegamos ali à véspera do teste, não é? Faltam ali 2 ou 3 dias e nós temos que dar tudo aquilo que não demos no resto do semestre. Então, ler aqui a matéria, não vale a pena, não é? Vou fazer aqui exercícios. Vou fazer exercícios.
Pronto. E eu encontro alunos que não sabem o que é que estão a fazer, mas entretanto decoraram o exercício, não é? Fizeram aquele exercício 3 ou 4 vezes e sabem que somam ali, subtraem ali, depois multiplicam, depois não sei o quê, este valor vai para aquele lado, depois aquele vem do outro lado, não sei o quê. O que é que estão a fazer? Não fazem a mínima ideia, não é? Mas sabem que aquilo tem que ser feito daquela maneira e está a andar. Pronto. Agora, depois às vezes o professor é mau porque mudou ali um bocadinho o exercício, não é? E quando muda um bocadinho o exercício, olha, já não está igual, a gente já não sabe fazer. Não é? Então, saltar logo para os exercícios sem perceber o porquê, porque é que fazemos daquela maneira, porquê é que temos que somar aquele valor, porquê é que vamos buscar aquele valor para aqui, não é? Nós temos que entender porquê. Se nós não entendermos porquê é que estamos a fazer as coisas, não dá nada, não é? Decoramos e pronto. Então, começa pelo essencial e depois constróis o resto, está bem? Ora, está a ser interessante? O que acha dos alunos que sentam na frente? Olha, eu não sei, user, não sei como é que te chamas, mas olha, tenho a dizer-te que eu sempre me sentei na primeira fila, quando andava a estudar, ok? E eu costumo dizer aos meus alunos para se sentarem mais perto de mim, porque quando se sentam mais perto de mim, estão mais perto do conhecimento. Na verdade, quando nós estamos mais perto do professor, não dá tanto aquela tendência de nos distrairmos, ok? Quando estamos nas filas mais atrás, é mais fácil nós distrairmos. Do programa de economia haver temas que não importam muito e o programa ser mudado. Pois é bem capaz, Afonso, é bem capaz de ter por lá, é bem capaz de ter por lá alguns temas que não tenham muito interesse. A setora meteu lá atrás por ser alto. Ah, Simão, pois, Simão, olha, eu percebo-te, eu percebo que deve ser muito chato, mas também deixa-me dizer-te uma coisa. Eu aqui com 1,55 m de altura, detesto estar sentada atrás de alguém alto. Mas eu percebo que para ti é muito chato. Perguntar à professora se não dá para ficares, por exemplo, assim, mais no canto. Numa mesa assim, mais no canto. Mais à frente, mas mais no canto. Sei lá, não sei se isto é negociável, não é? De forma que não perturbe muito quem está depois atrás, não é? Porque pessoas baixinhas como eu atrás era uma chatice, não é? Imagino que sejas bem alto, então. Dá formações externas a empresas com o intuito de poder formar e ajudar pontos de venda. Olha, Chico, por acaso ainda não aconteceu. Tenho dado aulas a alunos, mas poderá ser uma situação a conversar, se houver esse interesse, ok? Olha, já agora, quem estava no início, lembra que eu disse que hoje tenho aqui uma oferta. Portanto, número 13, ok? Não esquecer, número 13. Fica comigo até ao final. Se queres ganhar um prémio, ok? Tens que saber este número. 13. Está bem? Está a valer a pena o tema de hoje ou não? Contem lá. Ponham-me lá no chat. Vale a pena? Sim? Não? Não? Posso-me ir embora? Sim? Gabriel, sim. Ah, Gabriel. Gabriel, amanhã encontramos. Amanhã aturas-me. Sim, depois pode. Afonso, eu não estou muito por dentro do programa da disciplina de economia. Eu não dou economia, não tenho dado economia, portanto, não sou a pessoa ideal, não tenho uma visão global sobre o programa todo da disciplina de economia, ok? Para poder dar uma opinião. Se eu me posso ir embora? Ei, diz se Deus quiser. Vamos lá ver se o TikTok não me faz como a semana passada, que desligou a live, não é? Portanto, vamos lá ver se esta semana isto corre melhor.
Chico, ok, obrigada, Chico. Envia lá uma mensagem que depois podemos falar. Afonso, eu não consigo. Vamos deixar esse tema para o fim, está bem? Pronto. Então, o que é que deves fazer primeiro? Olha, aqui está a receita para conseguires estudar como deve ser, ok? Para não andares perdido no meio da matéria. Primeiro, escolhe um tema por sessão. Aliás, eu antes disso, para tudo. Antes de começares a estudar, organiza a agenda. Eu não me canso de dizer isto aos meus alunos. Organiza a agenda, ok? Se tu tens aulas de manhã e se ficas com a tarde livre, então define blocos de tempo para o estudo que tu queres fazer, ok? Faz blocos de... Normalmente o recomendado é 50 minutos, ok? Fazes 50 minutos, paras 10 minutos, 50 minutos, paras 10 minutos. Então, se tu dividires a tarde em blocos de 50 minutos, com um intervalinho de 10 minutos, para esticar as pernas e apanhar um arzinho, etc. Beber uma aguinha, beber um cafezito, se for o caso. Então, claro, podemos sempre fazer umas pausazinhas entre aqueles blocos de tempo, não é? Fazer uma pausazinha. Então, a primeira coisa a fazer é organizar a agenda. Organizar a agenda é no tempo que tu vais dedicar a estudar, tu defines logo por blocos de tempo, não é? Este primeiro bloco é para contabilidade financeira. Vou ver o capítulo 1 da contabilidade financeira. O outro bloco é para fazer o trabalho de casa de matemática, ok? O outro bloco é para estudar, sei lá, finanças empresariais, por aí fora, ok? Então, define blocos de tempo e depois respeitas esses blocos de tempo. Podes pôr um alarme, até existem aplicações no telemóvel que nos ajudam para nós, durante aqueles minutos, durante aqueles 50 minutos, nós estamos só para aquilo, ok? Então escolhes o tema, não é? Escolhes o tema para aquela sessão, para aquele bloco de tempo, não é? Se organizaste a agenda, eu gosto de organizar a minha agenda ao domingo ao fim do dia, ao domingo à noite, normalmente, não é? Organizo logo o que é que tenho que fazer, não é? Já tenho alguns blocos de tempo previamente marcados na agenda, não é? E depois outros espaços que ainda estão vazios na minha agenda, eu vou, olha, tal dia eu tenho que preparar o teste, tal dia vou corrigir os testes, tal dia vou preparar esta aula, não é? Então eu faço isso por blocos de tempo. Não te esqueças de bloquear o tempo para almoçar, para jantar, para namorar, para ir ao ginásio, para ir à piscina, essas coisas, ok? Isso também faz parte da nossa agenda. Está bem? Eu formei-me no ISEG e fiz mestrado no ISCTE. Ok? A quem estava a perguntar. Então, depois de organizares a agenda, não é? Recomendo que faças isso, por exemplo, ao início da semana ou no final da semana, para depois teres a agenda organizada para a semana toda. Então, para aquele bloco de tempo, tu escolhes um tema, não é? Escolhes para cada bloco de tempo, escolhes um tema, no fundo é uma sessão, não é? Lê com atenção, sem pressa, não é? Lê com atenção aquele tema, ok? Calmamente, sublinha só aquelas palavras-chave, não é? Quando eu estou a ler um livro que tem assim muito texto, muito denso, eu não só gosto de sublinhar, de ir sublinhando assim uma palavra ou outra, não é? Conforme eu expliquei há pouco, mas também gosto de pôr umas notas assim ao lado. Não vou escrever aqui ao lado, porque senão não se nota, não é? Mas vamos imaginar que este quadrado aqui é uma página, não é? Então, aqui assim na margem, eu gosto de colocar uma nota. Aqui é o tema 1, não é? Pronto, tema 1. Aqui é sobre as rendas constantes. Pronto, rendas constantes. Por aí fora, assim na margem, não é? Com a letra pequenina, porque quando estamos,
por exemplo, disciplinas tipo Introdução à Gestão, Gestão Estratégica, Economia, sei lá, Gestão Comercial, são disciplinas assim um bocadinho mais teóricas, que têm bastante mais texto. Então, colocares estas anotações de lado ajuda-te. Quando depois tu precisas de encontrar um determinado tema, facilmente tu consegues por estas notas que tu colocaste ao lado, ok? Também gosto de ir fazendo resumos. Então, depois de ler com atenção, não é? Sem pressa. Fazer resumo não é copiar, ok? Fazer resumo não é copiar. Fazer resumo, no fundo, é para responderes a estas 3 perguntas que aqui estão. O que é isto? O que é que tu leste? Não é? O que é isto que tu leste? Para que é que isto serve? E qual é a lógica? Qual é que é a lógica disto? Qual é que é a lógica das rendas? Não é? Qual é que é a lógica desta renda constante que eu estou aqui a ler? Qual é que é a lógica do método das secções homogéneas? Eu estou a falar aqui nestes temas, que são temas que eu sei que dão muita confusão, não é? Isso é que sonho. Gostava imenso também, mas não tenho média para entrar. Entrar na Universidade Pública Rajada como Covilhã, Algarve ou privada. Olha, vou tentar, no final depois vou tentar responder a estas questões. Estão aqui questões muito interessantes, está bem? Os exercícios encaixam-se em que bloco? Simão, no bloco que tu entenderes. Imagina que tu tens um exercício para fazeres e fazes aquilo em 10 minutos. Ok? Sei lá, imagina que é um trabalho de casa. E tens só um exercício para fazer, faz aquilo 10 minutos. Podes encaixar num bloco, não é? Junto com outra matéria. Vais estudar aquela disciplina, a matéria daquela disciplina, não é? Naquele bloco de 50 minutos, reservas 10 para fazer aquele exercício. Ok? Agora imagina que tens 50 exercícios e vais demorar se calhar algumas 10 horas. Então vais ter que arranjar vários blocos de tempo para fazer os exercícios todos, não é? Mas trabalhem sempre com blocos de tempo, não é? 50 minutos para 10, 50 minutos para 10, ok? Se para ti for muito 50 minutos, podes fazer um bloco de tempo mais pequeno, 45, 30 minutos, ok? A ideia aqui é, faz um bloco de tempo e durante aquele período de tempo não há mais nada. O telemóvel, olha, põe o telemóvel noutra divisão, fecha no computador janelas que não sejam necessárias, ok? Se gostares de trabalhar com música, eu gosto muito de estudar com uma musicazinha, com jazz, uma música calminha. Põe uma musicazinha que te ajude a estar concentrado e durante aquele tempo só há aquilo, mais nada, ok? Tudo o resto à volta parou, ok? Depois, naquele intervalo de tempo que tu tens a seguir, então vais ver as mensagens no telemóvel, vais fazer o telefonema, vais apanhar sol, ok? Portanto, faz isto por blocos de tempo, ok? E depois de leres um texto, então faz estas perguntas: o que é isto? Para que serve? Qual é a lógica? É a resposta a estas 3 perguntas que te ajuda a fazer o teu resumo, o resumo daquilo que tu leste, ok? Então, é com este resumo que tu vais conseguir depois fixar melhor a matéria, está bem? Olha, eu gosto muito do que eu estou a ler aqui. O meu sonho é trabalhar nas Big Four ou trabalhar num dos maiores bancos privados de JP Morgan. É muito bom esse sonho. É muito bom, é um bom sonho
sem dúvida. E também te digo que se tu não sonhares, tu nunca vais conseguir, ok? Portanto, já dizia o poeta, o sonho comanda a vida, não é? Em primeiro lugar, nós temos que sonhar, não é? Sonhar, como é que eu me visualizo, o que é que eu gostava de fazer, não é? E depois então arregaçar as mangas, ser muito metódico no trabalho, muito organizado no trabalho, aproveitar bem o tempo. O tempo não volta atrás, não é? Os minutos, já passam 43 minutos da nossa live, os minutos, à volta disso, os minutos que já passaram, eu já não os tenho, já aconteceu, não é? Portanto, se eu não os aproveitei bem, olha, chapéu. Portanto, parabéns por esse sonho, força lá, está bem? Ora, então, continuando, depois de leres, refletir sobre aquilo que leste, então depois sim, aplica, ok? Depois é o momento de aplicar. Então, como é que nós aplicamos? Faz 2 ou 3 exercícios, ou mais, não é? Há matérias que faz sentido nós fazermos muitos exercícios. Eu lembro-me que quando andava na faculdade eu fazia todos os exercícios que eu podia, não é? Se o livro tivesse 20 exercícios, eram 20 exercícios que eu fazia, ok? Não fazia 10, porque quanto mais eu fizesse, melhor. Corrige os erros. Onde nós aprendemos mais é a corrigir os erros, ok? Faz o exercício. O exercício tem solução. Tu não chegaste àquela solução. Então volta atrás e vai ver, ok, onde é que eu errei, não é? E corrige esse erro. Volta a fazer, agora com o exercício correto, está bem? Depois repete com outro exemplo semelhante. Nós só aprendemos com a repetição. Provavelmente sabes andar de bicicleta, não é? Acho que toda a gente sabe andar de bicicleta. Eu gosto muito de dar este exemplo. Ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo um livro ou porque alguém lhe explicou como é que se andava de bicicleta. Para andar de bicicleta teve que colocar-se em cima da bicicleta, provavelmente cair umas quantas vezes, não é? Mas caiu, levantou, tentou e voltou a tentar e voltou a cair. Mas foi assim que aprendeu a andar de bicicleta, não foi? É assim que nós aprendemos, é fazer erros, corrigir e tentamos e depois ao fim de algum tempo, não é, nós conseguimos andar bem de bicicleta, não é? Já tiraste a carta de condução? Lembras-te como é que foram as primeiras aulas de condução? Eu lembro, já foi há muitos anos, mas lembro, não é? Aquilo fazia muita confusão. Então, e agora pisa a embreagem, depois o travão e depois não sei o quê. Ih, Jesus, não é? Mas hoje, não é? Depois de tanta repetição, aquilo sai normal, não é? Sai tão natural, ok? Então, repete os exercícios, repete com um outro exercício semelhante, ok? E resume o que aprendeste com as tuas palavras. Resumir não é copiar. Resumir é escrever com as tuas palavras, ok? Eu quando digo que gosto de descomplicar a gestão, e as minhas lives é a gestão descomplicada, não é? É exatamente isso, porque eu gosto de explicar com as minhas palavras aquilo que são estes temas, ok? Não é o mesmo, é um seja semelhante para ver se... Exatamente, repetir o mesmo exercício não é mau. Podes repetir o mesmo exercício se não tiveres mais exercícios, mas se tiveres outros exercícios, faz outros, ok? Porque se tu repetires o mesmo exercício, repetes 2, 3 vezes o mesmo exercício, é aquilo que acontece muitas vezes, que eu há pouco estava a dizer. Eu às vezes encontro alunos que decoraram a resolução do exercício, mas não entenderam nada. Só sabem que somam dali, aquele valor vem da lá, e depois subtrai, depois multiplica, depois não sei o quê, pronto, e tem ali aquela sequência e aquilo tem que ser assim. No dia em que o professor decide alterar qualquer coisinha no exercício, pronto, já foste. Já não consegues resolver o exercício, está bem?
Então, de preferência, repete com outro exercício. O deve haver, pois é. Deve haver, dá-nos cabo da cabeça, não é? Muito bem. Bom, então, o teu estudo precisa de 3 coisas, 3 Cs. São os pilares, ok? Os pilares de uma obra de arte, de uma ponte, de uma qualquer construção. Clareza, ou seja, para tu estudares, tu precisas ter clareza para saber por onde é que vamos começar, por onde é que tu vais começar, ok? Constância, pouco e frequente. É preferível tu estudares todos os dias, nem que seja 20 minutos em cada bloco de tempo, do que estudares na véspera do teste, fazeres tipo uma direta, não é? Na véspera da frequência, vais para a frequência exausto, cansadíssimo, decoraste umas quantas coisas, chegas à frequência, estás tão cansado que já não te lembras da maior parte das coisas que decoraste, não é? E depois, que chatice, isto correu mal, eu até podia ter tirado um 17 ou um 18 e afinal nem para 10 se calhar chega. E estudei tanto, pois estudaste, fizeste uma noitada, não é? Portanto, eu sempre fui boa aluna na escola, assim, sempre fui das melhores, ou mesmo a melhor aluna da minha turma. Desde o primeiro ano da escola, não é? Da escola primária, até sair da faculdade, sempre fui a melhor, entre as melhores alunas da turma. Na altura deve haver por cêntimos de escudo de diferença. Tinhas os procurar. Pois era. Ainda hoje temos que os procurar. Não é? Então, muito importante, a constância. Estuda todos os dias. Está bem? Estuda todos os dias. Está bem, fim de semana. Pronto, é fim de semana. Não é? Se calhar há alturas de mais trabalho e tens que estudar também ao fim de semana. Não é? Mas estuda todos os dias. Faz blocos de tempo. E procura compreender, não decorar, mas perceber. Percebe o que é que estás a fazer, não é? Percebe o que é que estás a ler, percebe porque é que aquele exercício se resolve daquela forma. Tudo tem uma lógica por trás. Se tu entenderes a lógica, tu vais sempre conseguir fazer. Não é? Se tu entenderes a lógica, tu vais conseguir fazer. Mesmo que o professor depois mude o exercício ao contrário, não é? Estou a lembrar de um exercício muito, muito típico em algumas faculdades, algumas disciplinas de contabilidade financeira ou de análise financeira ou finanças empresariais. Um exercício muito, muito, muito típico, que é, colocam o balanço, não é? Depois faltam os valores no balanço e depois há ali umas informações ou uns rácios ou umas coisas assim para encontrar os valores que estão no balanço. Ora, isto é um exercício que está montado exatamente ao contrário daquilo que é o raciocínio habitual dos alunos, porque o raciocínio que os alunos têm têm o balanço e depois vão calcular os rácios, por exemplo, não é? Mas eu já vi ao contrário, não é? Tens os rácios, faltam-te os valores nos balanços e tens que completar o balanço. Ora, se tu não entendeste a lógica por trás daqueles rácios, tu não vais conseguir completar o balanço coisíssima nenhuma. Percebes? Portanto, procura compreender. Porquê é que se faz assim? Porquê é que este valor vem dali e não vem daquela? Não é? Porquê é que eu tenho que utilizar aquele valor? Porquê é que eu aqui tenho que somar? Porquê é que eu aqui tenho que subtrair? Porquê é que isto se chama assim? Porquê é que aquilo se chama assado? Ok? Vamos lá ver se a gente consegue ir a essas perguntas, a esses comentários. Ok? Muito bom. Então, estudo realista é um progresso de verdade. Portanto, agenda 2 ou 3 blocos curtos por semana, por dia, não é? Eu diria 2 ou 3 por dia. Nem que seja 25 minutos focado, não há mais nada, não há distrações, não é? Vale mais do que 2 horas em que tu pegas no telemóvel,
ok, e depois vais ao computador e depois vais ver não sei o quê, depois levantas-te e vais comer e depois ai, a água está quase a acabar, não é? Deixa-me lá ir buscar mais água, coisas assim, não é? E tu podes estar a tarde toda nisto, ou a manhã toda nisto, e quando chegas ao fim, espremes e o que é que fizeste? Nada, zero, não é? Não adiantou nada. Então era preferível estares, nem que fossem 25 minutos, só 25, não é? 25 minutos ali, sossegadinho, sem mais nada, ok? E concentrado, do que estás muitas horas e depois levantas e faz isto e faz aquilo e mexe naquilo outro, nanana. E isto só acontece quando, não tens quando estás desconcentrado, quando não tens objetivos e quando não organizas a tua agenda. Ok? Se tu definires que aquele bloco de tempo das 9 às 9h50 ou às 9h30 é para estudar contabilidade de gestão, mas é aquele tema em concreto da contabilidade de gestão, ok? Então, durante aquele tempo, tu só estudas contabilidade de gestão, não há mais nada. Ok? E no final, tu vais perceber que aprendeste. E lembra-te, aprender leva... eu quero isto em branco. Aprender leva tempo, não é? Mas compensa sempre. Ok? Aprender leva tempo, mas compensa sempre. Sempre. Ok? Não há melhor recompensa do que nós termos aquele sentimento de aprendi, já entendi isto. Às vezes fico tão, mas tão contente quando vejo aquele ar de felicidade, aquela expressão de felicidade dos meus alunos, quando eu explico alguma coisa que às vezes até é tão simples, não é? Mas que não entenderam, aqueles básicos que não entenderam e depois tudo o resto para a frente empancou tudo, não é? E quando eu desmonto aquilo e depois ver aquela felicidade assim, afinal isto é assim, mas é uma sensação, dá-nos um prazer, um gozo, não é? Um gozo. Todos nós gostamos de sentir que estamos a evoluir, não é? Portanto, aprender é evoluir também, não é? Então, se estás no caminho certo, tu começas a perceber melhor, já sabes por onde continuar e estudar começa a custar muito menos. E tudo é uma questão de hábito, ok? Tudo é uma questão de hábito. Organiza o tempo, faz os resumos, resolve exercícios, faz o formulário, faz um glossário, ok? E trabalha com os blocos de tempo. Tudo é uma questão de hábito e tu vais ver que ao fim de alguns dias, algumas semanas, o teu estudo começa a ficar muito mais organizado e tu já não chegas às frequências com aquele ar com aquela sensação de cansaço, não é? Um cansaço extremo porque tiveste de fazer direta, não é? Então, isto não é magia, desengane-se que não é magia, não há aqui magia nenhuma. O Luís de Matos não anda por aqui a fazer magia. É método, ok? É método que tu precisas para estudar bem e para ter boas notas, ok? Simão, achas que estudas mal? Olha, espero que hoje te tenha ajudado um bocadinho isto, ok? Matemática não é difícil, acho que muitas vezes é uma matemática que prejudica o resto. Pois, Simão, lá está as bases, não é? Às vezes há algumas disciplinas que são a base de outras, não é? Então, se tu não estás bem naquelas, depois lá à frente a coisa corre mal, não é? Portanto, se não estás no Clube de Estudos da Fátima, aquele grupo do WhatsApp, um grupo gratuito, onde eu costumo lançar à quinta-feira um desafio, à sábado eu abro para esclarecer dúvidas a quem quiser. Vai à bio, entra no grupo, ok? Segue-me, se ainda não me segues, vai lá seguir, pelo amor de Deus, não é? Então, segue-me que eu partilho mais dicas práticas de estudo e dicas de gestão.
E na próxima segunda-feira, dia 24 às 21 horas, eu cá estarei para descomplicar a questão outra vez. Ora, ainda se lembram que número é que eu falei? Eu disse um número várias vezes. 13, 13, isso, 13. 13. Houve pessoas que estavam atentos, sim senhora. Então, eu vou dizer aqui um segredo. Eu hoje vou oferecer uma aula, ok? Uma aula, 1 hora, via Zoom, a alguém que esteja aqui e que queira aproveitar essa aula, ok? Só tem que me dizer o que é esse 13. Eu vou dar 3 hipóteses. A primeira pessoa que escrever a resposta certa aqui ganha aula comigo, ok? Não tem qualquer compromisso, eu não vou pedir nada, está bem? Eu vou oferecer a aula. Vocês já vão ver as perguntinhas todas para trás, está bem? Então, o que é o 13? Se gostavas de ter uma aula comigo, responda assim muito rapidamente. O 13 é o número de livros que eu tenho ali na estante, o número de alunos que eu já apoiei ou o dia dos meus anos. Escreve aí, rápido. Qual é que é a resposta certa? Qual será? O número de livros, o número de alunos que eu ajudei ou o dia dos meus anos? Vai tudo para o dia de anos? Vocês não acham que eu posso ter ali 13 livros? Não? O dia dos meus anos. Ora bem, a primeira pessoa que respondeu é o dia dos meus anos, é sim senhora. A primeira pessoa que respondeu e que eu vi aqui, deixa-me aqui ver, foi o Miguel. Miguel! Parabéns, Miguel! 13 é o dia dos meus anos, sim senhor, portanto foi a semana passada, ok? Miguel, vais fazer uma coisa, parabéns, vais enviar-me um e-mail que é para nós combinarmos a aula, está bem? O meu e-mail é geral@fatimaexplicagestão.com, ok? Não foi o Miguel, foi o Simão. Não, foi o Miguel. Ai, que eu não consigo subir isto. Deixa-me cá ver. Foi o Miguel, sim senhora. Pronto. Está bem? Parabéns, Miguel. Manda-me um e-mail que é para nós combinarmos a nossa aula, ok? Portanto, eu fiz anos a semana passada, é verdade. E por isso mesmo achei que devia oferecer aqui uma prenda a quem me acompanha, está bem? Portanto, parabéns atrasados, obrigada. Oh Nuno, Nuno Machado, se usares inteligência artificial na dissertação estás errado. Olha, depende da forma como usas a inteligência artificial. Eu sou uma fã absoluta da inteligência artificial, ok? Parabéns, obrigada. Se tu usares a inteligência artificial para te ajudar a fazer pesquisas, para te ajudar a fazer resumos, para te ajudar a criar a estrutura da tese, eu acho que é muito bem usada. Ok? Agora, aquilo que tu não podes, não deves fazer é dizer tipo ao ChatGPT, escreve aí sobre não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele escreve e tu Ctrl+C, Ctrl+V e está feito, não é? Copy-paste. Isso é que não podes fazer, ok? E também, deixem-me dizer-vos que a inteligência artificial pode ser interessante para ajudar a resumir às vezes textos muito complicados. Olhem, isto vai outra vez desligar esta coisa, está bem? Tenho 5 minutos, eu vou tentar responder a isto tudo. Mas é o TikTok que desliga isto, não sou eu, porque eu ponho isto para 2 horas, mas o TikTok insiste que eu não posso fazer mais do que 1 hora.
Pronto. Portanto, a inteligência artificial é interessante para usar desde que não se copie. E cuidado com aquilo que a inteligência artificial diz, porque nem sempre diz coisas certas. Está bem? Mas posso fazer outra live. Posso cá ficar toda a noite, Afonso, não é? Ora, então eu vou ver se consigo responder aqui às vossas questões. Que curso é que eu escolhi do secundário? Na altura que eu fiz o secundário, as coisas estavam organizadas de forma um bocado diferente. Então, eu na altura havia uma área que era a área de contabilidade e eu segui essa área de contabilidade. Ok? Estou aqui a tentar ver as perguntas. Da Contabilidade Nacional no secundário tenho uma página com umas 20 formas para o teste. Pois eu acredito. Fazer o formulário ajuda muito. Portanto, Simão, acho que te respondi. Matemática não é difícil, ok. Aliás, acho que prejudica muito se for para uma área como economia e gestão. É assim, a matemática num curso de economia ou de gestão é importante, ok? Mas também não tem problema, porque já não sei quem foi que perguntou isto, acho que foi o Simão, não foi. Mental Arc, não sei quem é, presumo que este não seja o nome, não é? Se não és muito bom a matemática, tudo se aprende se tu quiseres, ok? Aprendes na escola. Normalmente as escolas no secundário até têm uns gabinetes de apoio à matemática para quem vai fazer exames e tudo, portanto podes aproveitar, ok? Se achares que precisas de explicações, também tens essa possibilidade. Se não tens possibilidade de pagar explicações, procura, porque também há muitos vídeos na internet disponíveis, portanto, e tu consegues aprender um pouco mais, ok? Isto eu já respondi. Acho que compensa mais entrar numa universidade pública razoável como Covilhã, Algarve ou privada. Eu acho que todas as universidades são boas, na verdade, não é? Não posso nem devo estar aqui a dizer que umas são melhores que outras, não é? Existem rankings das universidades. Também existe, eu agora não sei o site, mas se procurarem na internet e se calhar se perguntarem à inteligência artificial ou ao Gemini ou ao ChatGPT ou assim, se calhar eles até vos conseguem dizer isto. Existem estatísticas de todas as universidades todas as universidades têm que fazer um estudo sobre a empregabilidade dos cursos e, portanto, isso é uma informação que é pública, é uma questão de procurar, está bem? Poderá dar aí uma ajuda, ok? ISEG, formei-me no ISEG. Pronto, em relação ao programa da disciplina de Economia, eu não dou a disciplina de Economia, não estou suficientemente por dentro do programa da disciplina de Economia do secundário para estar aqui a pronunciar-me sobre o programa, portanto não vou pronunciar, está bem, Afonso? Embora eu acho que, de um modo geral, seja no secundário, seja ao nível do ensino superior, podemos se calhar melhorar aqui algumas coisas, ok? O que acho aqui já respondi. Pronto, eu penso que
ter. A DJ Marco nem tenho gestão, mas adorei a iniciativa. Ter este tipo de conteúdo é luxo, isento de taxas, taxinhas, licenças e licencinhas. Pois é verdade. Ora, Carlota, não sei se ainda estás, Carlota. Qual é a diferença entre a gestão empresarial e a gestão comercial e industrial? Pronto, a gestão empresarial é para empresas. Gestão comercial para empresas de caráter comercial, de cariz comercial, por exemplo, para lojas. Industrial, pensada para as indústrias, para as fábricas. Ok? Pronto, eu penso que já devo ter respondido mais ou menos às vossas mensagens todas. A pesquisa operacional não consigo ajudar. Cálculos computacionais para otimização. Gostava muito de poder ajudar, não consigo. Não é a minha área. Pronto, José Mendes, tens que trabalhar, pois é evidente. Até onde eu quero chegar a nível de trabalho, o percurso torna-se mais difícil. Pois. Afonso, obrigada pelos parabéns. José Mendes, olha, uma questão muito interessante. Se eu sempre soube que queria gestão, não. Poderá ser tema para uma próxima live. Sim. Está aqui uma questão muito interessante. Pronto, beijinhos, até para a semana. Segunda-feira cá estou às 21h.